Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cris Finger, da Arte Nutri, trabalho com emagrecimento saudável há 13 anos. E estou numa sequência de lives passando 20 dicas de alimentos saudáveis e de hábitos saudáveis para você emagrecer rápido, mas com saúde. E hoje eu vim falar sobre os alimentos que saciam, aqueles alimentos que você come só um pouquinho e tiram completamente a sua fome. Como que é? Você tem muita fome durante o dia ou você não tem fome durante o dia? Como que é a sua fome? Porque assim, se a gente ficar comendo muitas vezes durante o dia, a gente consegue manter uma saciedade maior. Porém, essas refeições têm que ser pequenas, não pode ser muitas refeições muito grandes, muito calóricas. A digestão dos carboidratos começa na boca. Nós temos uma enzima na nossa saliva que se chama pitialina, onde 40 a 45% dos carboidratos eles já são transformados em açúcar, né? E essa digestão já começa na boca. Por isso que muitas vezes você come um pratão de massa, por exemplo, e logo você tem fome. É diferente do que quando você come uma outra comida mais saudável, né, na hora do seu almoço, mais saudável assim. O nosso costumeiro, arroz e feijão, né, que sustenta mais, inclusive eu vou falar sobre eles. Sacia muito mais. Além da gente ter uma alimentação adequada, é muito, muito, muito importante que nós tenhamos hábitos, amigos da saciedade. Quais seriam esses hábitos? Por exemplo, mastigar devagar. Porque assim, se você fizer uma refeição muito rápido, se você comer muito rápido, ou se você estiver na frente da televisão comendo, ou sei lá, assistindo um vídeo, alguma coisa, o que acontece? Você parece que você nem comeu, né? Muitas vezes as pessoas têm o hábito de comer assistindo televisão. Aí tem aquele pratão de comida, aí come rápido, quando vê, nossa, cadê minha comida? A comida desaparece, o estômago continua vazio, você vai lá, refaz seu prato e você não se saciou. Por quê? Primeiro porque você não prestou atenção no que você estava fazendo. Você não se alimentou, você apenas engoliu aquela comida, né? Você não prestou atenção, você não saboreou, você não mastigou. Então, assim, a mastigação, ela é importantíssima para a saciedade, tá? Então, se você quer se saciar, mesmo ingerindo pouco alimento, você precisa mastigar, esse é o primeiro passo. E também tem um detalhe assim, o nosso cérebro, ele está diretamente ligado ao nosso estômago. E ele precisa receber uma informação, quando a gente está mastigando, ele precisa receber uma informação que nós já estamos satisfeitos, mas isso só acontece a partir de 15 minutos de mastigação. Por isso, recomenda-se comer primeiro um pratão de salada, de preferência folhas verdes, né? Por quê? Porque as folhas verdes, elas têm muita fibra e elas exigem mastigação. Então, você tem que ficar mastigando, para depois você poder engolir as folhas verdes. E é isso que acontece. Aí, o que acontece? Você comeu o pratão de folhas, aí depois você vai comer devagar, vai mastigar bem os outros alimentos. E o que acontece? Acontece que daí o seu cérebro vai receber informação de que você já está satisfeito. Olha aí, a Rosinete tá falando que ela é assim. Então, você tem que mudar esse hábito, tá? Porque assim, senão você vai estar sempre com aquela sensação de fome. Então, o ideal é o quê? Que nós façamos a nossa refeição à mesa. Não é ficar na frente da televisão, tá? Pelo menos nesse momento que a gente sente a mesa e que a gente curta a nossa alimentação, que a gente tenha um relacionamento bacana com o nosso prato, a gente aprecie as cores, aprecie como foram feitos esses alimentos, né? Isso é muito importante. E aí sim a gente mastigue para que o nosso cérebro receba essa informação. Então o ideal é assim, que você fique pelo menos uns 5 a 10 minutos mastigando. 5 minutos tá legal. Mastigando a salada, aí você mastiga o máximo que você puder as folhas verdes, coloca o máximo de salada, de legumes no teu prato, mastiga bem as folhas verdes e depois sim você coloca os outros alimentos, tá? Então, o primeiro hábito que nós temos que ter para ter saciedade é parar de engolir tudo inteiro, tá bom? Porque senão você não vai se sentir satisfeito, você vai continuar com aquela fome, aquela ânsia de comer. Às vezes você já tá com a barriga até estufada, nossa, eu já comi tanto e ainda tô com fome, né?
Eu senti muito isso uma época que eu usei aparelho na minha boca e os dentes parece que ficam meio moles assim. Aí o que acontece? Não conseguia mastigar. E por outro lado, eu acabei consumindo mais. Nessa época eu ganhei peso, né? O meu peso foi basicamente por 10 anos 58 quilos. Eu tenho 1,70 m. Mas nessa época que eu coloquei o aparelho, eu ganhei peso. Por quê? Porque eu não conseguia mastigar os alimentos. Então isso acontece quando a gente não mastiga. Você precisa comer mais. E aí você vai ganhar peso e você não vai se sentir satisfeito. E automaticamente, se você não se sentir satisfeito, você precisa comer mais, né? O seu corpo continua pedindo comida, tá? Então isso é fundamental, você mastigar bem esse alimento, ok? Outro detalhe, outro hábito que nós temos que ter para a saciedade. Não colocar no prato mais do que você vai comer. Se você já sabe que a sua quantidade é essa, então não enche aquele prato, sabe? Coloca aquele pratão de pedreiro, como se diz, né? Aquele prato gigantesco. E aí você acaba, nossa, tem que acabar essa comida, né? Você acaba meio que exigindo que você coma tudo. Então não faça isso. Coloque pequenas quantidades, coloque somente o que você vai realmente comer, tá? Primeiro, para não jogar comida fora, né? Porque não é legal ficar jogando comida fora com milhões e milhões de pessoas passando fome. E segundo, porque não é legal, porque você vai se obrigar a comer tudo aquilo. Outro hábito que muitas mães, por exemplo, têm, quando tem os filhos pequenos, é tipo assim, a criança não comeu tudo, a mãe vai lá e termina de comer a comida da criança, né? Isso daí também acaba que às vezes a mãe ganha peso por causa disso, tá? É aquele restinho lá que ela não estava considerando, que ela iria comer, acaba comendo para não jogar fora, né? Acontece muito. E aí acaba que digamos assim, passou do limite, então não era para comer aquilo lá, tá? Então a ideia é sempre servir menos, serve menos, se for preciso serve um pouquinho mais, mas assim, não exagere, tá? Nada exagerado. Então essa questão do cérebro, da mastigação, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? O nosso cérebro precisa que nós estejamos mastigando por 15 minutos para que ele se sinta satisfeito. Então aí vai do que você mastiga, tá bom? Por isso é aconselhado primeiro as folhas verdes, depois a outra comida, tá bom? E assim, essa outra comida também tem que ser bem mastigada, porque se você terminar em 5 minutos toda a sua refeição, você vai ainda sentir aquele vazio de fome. Então o legal é você mastigar bem, para que você não sinta essa fome, tá? Aí você vai se sentir totalmente satisfeito. Comer de 3 em 3 horas, pelo menos, tá? Por quê? Porque daí, quando você vai comer, você não tá com aquele estômago vazio, aquele buracão, sabe? Que você tem que encher aquele buracão. É a mesma coisa assim, se você pegar um saquinho plástico, colocar embaixo da torneira e ligar a torneira, ele vai encher. E se ficar pingando a aguinha, ele vai ficar sempre cheinho. Agora, se você deixar aquele buracão, você vai precisar de muito mais água para encher aquele saco. Assim é seu estômago, você vai precisar de muita comida. Então é legal você se alimentar de 3 em 3 horas. Logicamente, alimentos saudáveis, porque não adianta nada você ficar se entupindo aí de carboidrato, pães, bolachas e coisas aí toda hora, né? E também, às vezes, você ficar o dia inteiro beliscando, sabe? Aquele belisco, vai lá, come uma coisinha, daí já vai comer outra coisinha. Eu tinha uma cliente que falava assim, Cris, eu deixo a minha cesta de fruta em cima da minha mesa, toda vez que eu passo por lá eu como uma banana. Eu falei, então você vai ter que tirar a sua cesta daí, né? O ideal é você tirar o vaso e pôr a cesta de frutas, mas nesse caso, eu tive que pedir para ela tirar as bananas do olhar dela, porque quando ela passava, pegava uma banana, a banana ela é ótima também para dar saciedade, porém ela é calórica, né? Em uma unidade nós temos 1,9 calorias em uma única banana, a banana nanica, tá? Que é aquela maiorzinha. Então assim, você comer de 3 em 3 horas, porém deixar à mão alimentos saudáveis. Se você for trabalha, não tem como ficar se alimentando, sei lá, leva num potinho, uma frutinha picadinha, tira um tempinho, leva uma barrinha de cereal, né? Só que tem que tomar cuidado também com as barrinhas de cereais, porque muitas delas possuem chocolate, muito açúcar dentro, tá? Então toma cuidado também com essa barrinha por causa das calorias. E as barrinhas, normalmente são feitas de fibras naturais, então elas são super indicadas, tá? E elas também exigem bastante mastigação, então é legal também por isso. Então você fazer refeições de 3 em 3 horas é bem legal para dar mais saciedade, para que quando você for fazer a sua refeição, as principais, né, você consiga comer menos, tá?
Vou passar alguns alimentos que saciam. Então, assim, se você realmente aplicar essas coisas que eu tô te falando, você vai conseguir uma maior saciedade. E isso vai facilitar o teu emagrecimento. Você vai conseguir emagrecer saudável, tá bom? Alimentos que saciam. Pães e massas integrais. Por que integrais? Porque tudo que tem fibra, que tem as fibras integrais, qualquer tipo de fibra, dá mais saciedade, tá? As fibras, elas demoram mais para o nosso organismo fazer a digestão delas, tá? Então, o que acontece? Principalmente as fibras insolúveis, que são aquelas que passam pelo nosso intestino delgado e não são absorvidas. Elas passam fazendo aquela varredura, aquela limpeza no nosso intestino. O nosso organismo absorve apenas os nutrientes delas, porém elas saem nas nossas fezes basicamente da maneira que a gente ingeriu. Então, elas, além de limpar, elas ficam por mais tempo no nosso estômago, no nosso intestino e dão mais saciedade, tá? Então, por isso, você deve preferir sempre bolachas e pães, massas de modo geral, integrais, tá bom? Se você for fazer na sua casa, você pode colocar um pouquinho de fibra. Eu sempre aconselho colocar um pouquinho de farinha de linhaça, um pouquinho de farinha de aveia, qualquer tipo de fibra que tiver à mão, coloca um pouquinho na tua massa. Na tua massa de panqueca você pode colocar, na tua massa de lasanha. A família nem vai perceber, tá? Vai ficar um pouco coloridinha assim, mas eles no sabor não vai alterar muita coisa. E já vai ajudar, porque já vai ter aquela fibrinha para dar o andamento, tá? E para saciar mais também, tá bom? Arroz e feijão. Essa dupla realmente é imbatível quando o assunto é saciedade, né? Nada melhor que um bom prato de arroz e feijão para deixar a gente super satisfeito, né? É o prato do brasileiro. Porque o que acontece com o arroz e o feijão? O arroz, ele possui muitas vitaminas do complexo B, ele possui carboidrato, cálcio, folato e ferro. Então, assim, mas eu não tô falando daquele arroz branco polidão, não, tá? Eu tô falando do arroz integral, ou pelo menos do arroz parborizado. Porque aquele arroz branco, ele já foi polido, já tirou tudo que tinha de bom nele. Então, se você conseguir comer um arroz integral, parabéns. Ou pelo menos o parborizado, que é o meio termo entre o branco e o integral, tá bom? Então, nada melhor que um bom prato de arroz e feijão para você se sentir satisfeito. Tem pessoas que pensam que porque está fazendo dieta tem que parar de comer arroz. Nada disso. Você tem que diminuir a quantidade. Você vai diminuir a quantidade aí na metade, mas você não pode parar. Por quê? Além dessa questão que eu estou falando, que são alimentos que saciam, ainda se você parar, o seu corpo vai sentir falta. Se você tem o hábito de comer o arroz e feijão, você vai sentir falta. E aí o que acontece? Você vai conseguir manter essa dieta por alguns dias só. Aí depois você vai parar. Por quê? Porque ninguém dá conta de ficar, né, sem comer uma coisa que gosta por muito tempo. Então, o recomendado é que você diminua a quantidade, mas não pare, tá bom? O feijão, ele é rico em proteína vegetal. O feijão é maravilhoso. Proteína vegetal, ele tem o amido resistente, né, que a gente fala, que é aquele que demora mais tempo para se transformar em glicose, ou seja, em açúcar no sangue, tá? Então, o feijão é super recomendado. Pelo menos, assim, umas 3 vezes na semana. Aqui em casa eu fico brigando. Mamãe fez feijão fresquinho, vamos comer feijão. Ah, mas coloca só um pouquinho, não, coloca mais. Uma boa concha de feijão todos os dias é perfeito. Logicamente, você não precisa comer feijão no sábado, domingo, sei lá, mas pelo menos nos dias da semana, coloca feijão aí, porque senão a gente trabalha, corre, tem aquela rotina bem puxada, assim, o organismo precisa ficar bem nutrido. E se você comer um bom prato de arroz, feijão, salada, um pedaço de carne, você tá bem alimentado, digamos assim, tá? Você tá bem nutrido. E nada melhor do que um feijãozinho bem temperadinho, né? É muito bom. As frutas associadas a grãos e iogurtes, elas são perfeitas também para saciar, tá? Tem algumas frutas que são mais calóricas, essas a gente tem que comer menos. Como eu falei já da banana, a banana é uma fruta maravilhosa, ela é um pouco calórica, mas assim, uma banana por dia você pode deixar, por exemplo, para comer no lanche da manhã. É excelente, tá? Agora, não fica comendo muita banana se você quer emagrecer, porque senão você não emagrece, tá bom? Os grãos também, eles são ótimos, tá? Como eu já havia falado, né, sobre as fibras, as fibras naturais, tá? Os grãos
são perfeitos também para dar saciedade, por causa das fibras insolúveis, bom? Saladas cruas, as folhas verdes, já falei, né, que se você mastigar bastante, ela exige mastigação, e elas são riquíssimas em fibras, então são perfeitas para dar saciedade. Eu tenho o hábito, assim, quando sobra salada na hora do almoço, o meu lanche da tarde é aquela salada. Amo comer salada fora de hora, é muito bom. As carnes por serem ricas em proteínas e gorduras, elas retardam o esvaziamento gástrico e aumentam a saciedade. Então a carne também, pode ver que também você fica bem satisfeito quando você come carne. Porém, ela é de difícil digestão. Então ela exige também bastante mastigação, tá? Pra gente não fazer o nosso corpo sofrer muito na hora de digerir isso aí. Então procura mastigar bem as carnes e não exagerar também, tá? Então a carne, ela tem que ser comida um pedaço, mas assim, nada de exagero. A gente tem mania de fazer churrasco e dele carne, né? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Porque ela, sempre junto com ela, embutido nela mesmo, tem bastante gordura. Às vezes a gente nem vê como a gordura tá embutida na carne. Você pega um pedaço de carne, coloca na grelha, daqui a pouco começa a soltar aquela gordura. Já viram? É isso que acontece. Então, muitas vezes eu nem coloco gordura quando eu vou fazer carnes aqui em casa. Eu tenho uma chapona de ferro assim, coloco em cima do fogão e coloco os bifinhos, as bistecas, enfim, tudo ali, e aquela gordurinha começa a sair. Então, não precisa ficar acrescentando gordura na sua carne, ela já tem, tá bom? Os queijos também dão bastante saciedade, porém assim, tanto mais amarelo, mais gordura tem, tá? Então você dê preferência a queijos brancos. Os queijos brancos têm menos gordura. Eles também saciam bastante. O leite também, tá? Eu não gosto muito, mas o leite desnatado é melhor se você tá fazendo uma dieta. Eu acho que leite desnatado parece água, né? Eu prefiro tomar menos, mas tomar o leite integral. Mas aí fica a seu critério, como você prefere, tá? O leite. As oleaginógenas, as castanhas, as amêndoas, as nozes, esses grãos, essas castanhas, além delas serem ricas em gordura saudável, elas são ricas em proteínas vegetais também. E que quando elas chegam no estômago, elas liberam enzimas de saciedade. Então, as castanhas, as nozes, as amêndoas você pode fazer uso. Inclusive, é um excelente lanchinho da tarde, tá? Algumas castanhas, algumas nozes, você pode levar lá e você ingerir no seu lanche da tarde, que fica perfeito. Elas têm uma gordura boa, elas têm a gordura que faz bem, tá? Algumas têm ômega 3, têm ômega 6, que são excelentes para o nosso organismo. Outro detalhe, assim, para você que sustenta, que tira bem a fome, são as frutas secas. Elas são riquíssimas em ferro também e elas tiram bastante aquela fome, elas dão bastante saciedade, tá? Então o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu ia vir um pouquinho mais cedo, entrar um pouquinho mais cedo, mas deu um dilúvio aqui em Sinop, deu um vendaval, enfim, deu uma chuvona e aí não deu para fazer. Mas aí eu vim essa hora, amanhã provavelmente eu vou fazer pela manhã essa live, tá? A nossa próxima live vai ser a live de número 5 sobre os lanchinhos. Eu gostaria de lembrar que se você quiser também um e-book grátis, eu fiz de todo o coração para você, é só você clicar nesse link que está aí junto com a descrição da live e você recebe automaticamente no teu WhatsApp. Vai ficar no ar só essa semana, ainda semana que vem a gente vai presentear com outra surpresa, mas se você quiser ainda o seu, aproveita e clica aí, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, pela atenção, muito obrigada. E até amanhã. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.